Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 27º dia, em penitência de Anás e de Caifás. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aquela era a situação geral da cidade. Seguem-se agora alguns dos incidentes particulares de que ainda me lembro. As duas grandes colunas situadas à entrada do santuário do templo, entre as quais estava suspenso o magnífico e vistoso cortinado, afastaram-se no alto, indo a da esquerda para sul e a da direita para norte. O varão metálico que nelas se apoiava cedeu, curvando-se. Foi então que o soberbo cortinado se rasgou em duas partes, deixando ver todo o santuário. No santuário apareceu, proferindo palavras ameaçadoras, o sumo sacerdote Zacarias, aquele que fora assassinado entre o templo e o altar. Falou também da morte do outro Zacarias, pai de João Batista e de outros profetas. Ao retirar-se, increpou ainda os sacerdotes que estavam no lugar chamado Santo. Junto do altar apareceu também o profeta Jeremias, proclamando em voz ameaçadora o fim do sacrifício antigo e o começo do novo. As últimas aparições, realizadas em lugares onde apenas se encontravam Caifás e os sacerdotes, foram negadas ou ocultas, sendo proibido falar nelas sob pena de excomunhão judaica. Ouviu-se, porém, a ressonância das vozes. Abriram-se as portas do santuário e uma voz gritou: "Saiamos daqui!" Vi então anjos que se retiravam do templo. O altar do incenso tremeu, caindo um dos vasos do incenso. O armário dos rolos da escritura tombou igualmente e os livros caíram em desordem. Nicodemos, José de Arimateia e vários outros abandonaram o templo e foram-se embora. Viam-se corpos de mortos em vários sítios. Outros ressuscitados andavam no meio do povo, exortando-o com palavras severas. Porém, à voz dos anjos, quando se afastaram do templo, todos os corpos voltaram para as sepulturas. A cátedra maior, no átrio do templo, caiu. Quando alguns dos 32 fariseus que tinham ido ao Calvário voltaram já convertidos, ainda mais se comoveram ao presenciar estes acontecimentos, não deixando de censurar com veemência Anás e Caifás, retirando-se também do templo. Anás, o verdadeiro chefe dos inimigos de Jesus, que desde muito tempo dirigia as perseguições contra o Salvador e os discípulos, estava quase louco de terror, fugindo de umas para outras salas do templo. Caifás, embora aterrorizado, fora de tal maneira possuído pelo demónio do orgulho e obstinação no ódio contra Jesus, que soube dissimular o pavor que lhe ia na alma. Quando, porém, apesar de todos os esforços, as cerimónias no templo foram interrompidas, exigiu silêncio sobre os prodígios e aparições de que o povo não tinha ainda conhecimento. Disse e mandou outros sacerdotes para anunciar que os sinais da cólera divina foram provocados pelos partidários do Galileu, pois ousaram penetrar no templo, não estando purificados. Muito se devia também à feitiçaria do crucificado, que tal como durante a vida, assim também na morte, perturbava a paz do templo.
O túmulo de Zacarias, situado nos baixos do templo, desabara, arrastando no desmoronamento várias pedras do muro. Zacarias saiu do túmulo, mas não voltou mais para ele e não sei onde é que depositou de novo os seus restos mortais. Os filhos ressuscitados de Simão, o justo, inumaram os próprios corpos no túmulo, junto do monte do templo, naquela mesma hora em que o corpo sagrado de Jesus foi ungido para a sepultura. Enquanto estes factos se davam no templo, dominava o terror em muitos sítios de Jerusalém. Passadas 3 horas, abriram-se mais túmulos, particularmente na região dos Jardins, a noroeste, em volta da cidade. Vi lá alguns mortos ainda envoltos nas mortalhas. Noutras sepulturas, apresentavam-se os esqueletos, cobertos com farrapos apodrecidos, exalando um cheiro insuportável. No tribunal de Caifás, desabaram as escadas onde Jesus fora escarnecido, bem como parte do fogão do átrio onde Pedro começou a negar Jesus. No palácio de Pilatos, rachou e afundou-se a pedra onde Jesus fora apresentado ao povo. O edifício tremeu, ameaçando ruína. No pátio do tribunal vizinho, sumiu-se o lugar onde foram sepultados os corpos dos inocentes que Herodes mandou assassinar. Noutros lugares da cidade fenderam os muros, caíram paredes, não sendo, porém, nenhum edifício inteiramente arrasado. Pilatos, supersticioso e confuso, encontrava-se dominado pelo terror e incapaz de desempenhar o cargo de governador. O terremoto abalou-lhe o palácio e, como o solo lhe tremia debaixo dos pés, fugia de uma sala para a outra à procura de um esconderijo. Também lhe apareceram os mortos, lançando-lhe em rosto o julgamento iníquo do Salvador. Julgando serem os deuses do Galileu, encerrou-se num quarto secreto do palácio e lá ofereceu incenso e sacrifícios às divindades protetoras do governador para impedirem os malefícios das divindades adversas, dizia ele. Herodes, por sua vez, estando no palácio e cheio de pavor, mandou fechar todas as portas que davam para o exterior. Foram cerca de 100 os mortos que, em Jerusalém e arredores, se levantaram dos sepulcros e se dirigiram, na maior parte 2 a 2, a diversos pontos da cidade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.